Olá, meus queridos, muito boa tarde a todos que acompanham a nossa aula pelo canal Educação. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E vamos começar mais uma aula da tarde, mais uma quinta-feira de aulas. Estamos ao vivo aqui pelo canal Educação, diretamente aqui dos estúdios em Teresina. E a galerinha da terceira série que está online com a gente, está presente em mais uma aula. Sejam bem-vindos. Mais uma quinta-feira de aulas em que estamos aqui trabalhando os conteúdos da física. Beleza? Deixa eu dar o meu boa tarde para todos os polos do IPTV que estão acompanhando as nossas aulas, né? Jerumenha, Miguel Leão, Pimenteiras, Queimada Nova, Santa Cruz dos Milagres, São Gonçalo, todos esses polos estão aqui com a gente também, tá? Floriano aí acabou de entrar na nossa aula e também aos alunos que estão online com a gente pelo YouTube. Galerinha também chegou. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Pantera, tá aqui com a gente, né? E vamos que vamos. Vamos começar a nossa aula. Santa Cruz dos Milagres já me deu aquele boa tarde no chat. Participação incrível de vocês, tá? Vou querer, durante a aula, mais participações também, certo? E vamos falar de associação de resistores. Na nossa última aula, que foi terça-feira, nosso último encontro, nós trabalhamos a corrente elétrica, tá? E esse conceito, ele vai estar diretamente associado também com a associação de resistores. É uma característica muito importante a gente relacionar a corrente elétrica com essa forma de unir os resistores. Então, a gente vai estudar esse conjunto de resistores na nossa aula de hoje, dia 4 de agosto, e a gente vai poder classificar esse conjunto de resistores de três maneiras. Eu posso classificar essa associação da forma em série, da forma paralela ou em um formato misto. Como assim misto, professor? Misto é quando eu tenho características da associação em série e em paralelo no mesmo circuito. Então, eles estão juntos, unidos em um único circuito, em um mesmo circuito. Isso vai me dar, então, uma associação mista de resistores. Beleza? Jovenzinhos, jovenzinhas de Curral Novo também aparecendo aqui no meu chat. Muito boa tarde, a galerinha da Unidade Escolar São Francisco de Assis, presente em mais uma aula, né? Sejam muito bem-vindos, tá? Então, a gente vai começar o nosso encontro de hoje colocando aqui a definição de associação de resistores. Meus queridos, o que é uma associação de resistores? Só você pensar no seguinte: a associação, a gente pensa em união, né? Então, quando eu quero unir vários resistores em um mesmo circuito elétrico, eu chamo essa união de associação de resistores. Então, quando eu tenho dois ou mais resistores em um circuito elétrico, eu chamo isso de associação de resistores. Essa associação, ela pode estar representada da forma paralela, mista ou em série. Beleza? Forma paralela, mista ou em série. Professor, e eu posso ter essas associações presentes em que tipos de aparelhos? Em quais aparelhos nós encontramos cada uma das associações? Nós podemos ter, gente, na nossa própria casa, associações em paralelo, em série ou até mistas. Em série, você pode ter, por exemplo, o pisca-pisca, tá? Uma associação muito comum da associação em série seria o pisca-pisca. Um outro exemplo seria a mista.
nós podemos ter associações mistas e associações em paralelo na rede elétrica da nossa casa, para você ligar as lâmpadas. As lâmpadas elas podem ser ligadas por interruptores diferentes, né? Ou um único interruptor pode ligar todas as lâmpadas de uma única vez. Então, naquele momento que você liga todas as lâmpadas com um único interruptor, você está com elas conectadas em série. Mas também elas podem estar conectadas em paralelo na outra situação, né? Quando você vai ligando lâmpada por lâmpada, com cada interruptor diferente. É um outro exemplo, é uma outra situação muito comum. Certo, Érica? Então, nós temos essas associações em muitas situações do nosso cotidiano. Até na própria tela do teu celular. Na própria tela do teu celular, você tem resistores associados. E o clique, tá, das telas touch, você acaba fechando o circuito de resistores em um certo ponto. Então, ali você tem uma associação mista, você tem uma associação em paralelo de resistores que vão ser ligados no momento que você clicar na tela, tocar na tela. Bom? Beleza? Então, em diversos aparelhos eletrônicos, nós temos esse conjunto de resistores também. Nós podemos associar, jovens, os resistores através de 3 associações, e a primeira delas é a série. Como eu gosto de falar para vocês, quando você assiste uma série de TV, você vai assisti-la seguindo os capítulos em sequência, seguindo os episódios em sequência. Então, nesse momento, você está colocando ali episódio por episódio daquela série, não é isso? Exatamente, eu sigo uma sequência. E aqui, da mesma maneira, eu vou ter uma sequência de resistores quando eles estão associados em série. Essa sequência, galerinha, ela vai provocar no meu circuito um único caminho para a corrente elétrica percorrer nesse circuito. Então, você lembra da aula de terça-feira que a gente falou que a corrente elétrica ela percorre o fio condutor, o material condutor elétrico. E a corrente elétrica ela só é existente quando eu tenho uma diferença de potencial. Não é isso? Então, eu tenho a presença da diferença de potencial aqui no meu circuito. A DDPzinha U. Ok? A corrente elétrica partindo do polo positivo e se deslocando para o polo negativo vai fazer com que eu percorra essa corrente elétrica de uma única maneira. Então, uma característica muito importante desse circuito elétrico é nós termos uma corrente elétrica única percorrendo todo o circuito, passando por todos os resistores elétricos, tá? Então, isso vai nos dar uma característica muito importante para ela, certo? Então, não esqueça, em associação de resistores em série, nesse conjunto de resistores em série, eu tenho uma única corrente elétrica para todos os resistores, tá? Porque todos os resistores, eles estão conectados um ao lado do outro. Ou seja, os polos dos resistores estão conectados entre si. Certo? Belezinha? E aí, galerinha, a gente causa o surgimento, a gente observa o surgimento de 2 propriedades muito importantes. A primeira propriedade para a associação de resistores em série é que os resistores vão ter mesma corrente elétrica, tá? Os resistores
vão possuir mesma corrente elétrica. Como eu falei antes, somente uma corrente elétrica vai passar por todos os resistores. Ok? Outra propriedade muito interessante da gente perceber seria termos tensão elétrica total do circuito resultante de somas das tensões parciais. Como assim, professor? Para calcular a tensão total que passa por todo o circuito, ou seja, a tensão que a bateria fornece para esse circuito, é necessário que eu some as tensões em cada um dos resistores. Perfeito? Então é necessário somar a tensão elétrica que passa pelo primeiro resistor, mais a que passa pelo segundo, mais a que passa pelo terceiro. E assim eu encontro a tensão parcial de todo o circuito. Tensão lançada pela bateria. Beleza? Meus queridos, até aqui ficou alguma dúvida sobre a associação em série? Compreendido? Vocês conseguiram compreender esse tipo de associação? Tá tranquilo até aqui? Beleza? Pois vamos agora entender como é que eu encontro a resistência equivalente. Resistência equivalente. Primeiro a gente tem que definir o que é essa resistência equivalente. Então você vai pensar o seguinte. Imagina que você tem um conjunto enorme de resistores. E aí você pensa, nossa, como eu queria diminuir esse número de resistores. Se eu pudesse diminuir esse conjunto de resistores, o que eu poderia fazer? Poderia achar uma equivalência entre eles. Um resistor que substitua todos aqueles que você possui. Então, isso é a definição de resistência equivalente. Em todo um circuito, você, para simplificá-lo, você pega aquele circuito completo e transforma ele em um circuito de um único resistor, simplificando o circuito que você tem. E aí, na resistência equivalente em série, nós vamos realizar uma soma das resistências, tá bom? Belezinha? Então, a resistência equivalente para a associação em série é a soma das resistências associadas. Então, eu vou pegar a resistência do primeiro resistor, somar com a resistência do segundo resistor, somar com a resistência do terceiro resistor. E aí eu encontro a resistência equivalente. Tá? Professor, de onde sai essa expressão? É só você lembrar o seguinte. Vamos lá. Lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Como é que nós escrevemos a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela é U. Escrevi aqui do outro lado. Ela é igual a U igual a R vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma lei de Ohm total para o circuito todo e igualar com a lei de Ohm para todos os resistores, né? Já que a DDP total ela é a DDP do primeiro resistor mais a DDP que passa do segundo resistor mais a DDP que passa no terceiro resistor. Utilizando essa expressãozinha aqui, nós teremos o quê?
nós teremos que a resistência total do circuito vezes a corrente elétrica total do circuito é igual à lei de Ohm para o primeiro resistor, que é R1 vezes I, mais a lei de Ohm para o segundo resistor, que é R2 vezes I, mais a lei de Ohm para o terceiro resistor, que é R3 vezes I. Esse I total, que é a corrente elétrica, é o mesmo para todos os resistores, né? Eu falei para vocês que uma das propriedades, vamos voltar aqui, é que os resistores têm mesma resistência, né? Perdão, mesma corrente elétrica, né? Então, se eles têm mesma corrente elétrica, eu posso sair cancelando essa letra I com todas as outras letras Is. E aí, jovens, o que acontece? Eu crio aqui a expressãozinha que está no quadradinho azul. Resistência equivalente, que é uma resistência total, é igual à resistência do primeiro, mais a resistência do segundo, mais a resistência do terceiro. É assim que nós encontramos a resistência equivalente para a associação em série. Quando nós temos mais de um resistor com a mesma resistência, você pode utilizar esse caso especial. Quando você tem vários resistores com o mesmo valor de resistência, é possível a gente trabalhar com esse casozinho aqui, em que para achar a resistência equivalente, para acharmos a resistência equivalente, você multiplica o número de resistores pela resistência de um deles. Certo? Já que todos eles têm o mesmo valor de resistência. Então, você só precisa fazer o seguinte. Se você tem 2 para todos os resistores, olha aí, a resistência de todos eles vale 2. Então, nesse caso, o que você precisa fazer? Você só precisa somar as resistências. Vai ficar 2 mais 2 mais 2 dá 6. Ou multiplicar 3 vezes 2, que também dá 6. Por que 3, professor? Porque 3 é o número de resistores nesse caso. E 2 é a resistência que todos eles possuem. Perfeito? Então, você vai ter essa situaçãozinha para poder encontrar a resistência equivalente em situações de resistores iguais. Beleza, galerinha? Show de bola! Alguma dúvida até aqui, jovens? Tudo certinho? Tudo bacana? Yara Macedo chegando aqui na nossa aula. Muito boa tarde. Gilvanésia também, falando diretamente de Isaías Coelho. Galerinha de Isaías Coelho também participando na nossa aula. E, meus anjos, se eu tenho um caso especial como esse, olha aí, se você observar uma situação semelhante a essa.
numa associação em série que a gente acaba suprimindo um dos resistores. O que é suprimir, professor? É você acabar retirando aquele resistor do circuito, é você queimar aquele resistor, né? Ele acabar entrando em mau funcionamento. O que vai acontecer, professor, com os outros resistores? Nesse caso, você vai perder todos os outros. Todos os outros eles vão parar de funcionar também. Se um dos resistores parar de funcionar, todos os outros vão. Porque não vai passar corrente por esse circuito. Aquele local em que o resistor não está mais funcionando, o circuito fica aberto. E como eu só tenho um único caminho para a corrente percorrer, então aquele caminho estará aberto para ela. No caso, aberto o circuito e ela não vai conseguir passar. Beleza? Então, nenhum dos outros resistores vai funcionar também. Um exemplo disso, meus anjos, seria o caso do pisca-pisca. Tá? Isso, exatamente, Érico. O circuito está aberto, aquela região ali que eu tinha um resistor, mas não tenho mais, porque ele foi retirado ou ele foi suprimido, ele vai deixar aberto. É como se você tivesse 3 lâmpadas e você desrosqueasse uma do bocal. O que vai acontecer? Aquele bocal ele vai ficar aberto, né? Não vai ter mais lâmpada. Então, se você tivesse 3 lâmpadas ligadas em série, todas as 3 iriam parar de funcionar. Beleza? Deu para entender? Show de bola? Fagner, meu amigo, beleza? Tranquilo? Pois vamos agora aplicar todos esses conhecimentos em práticas. Vamos responder aqui uns exemplos. Olha aí o nosso primeiro exemplo, jovens. Vamos determinar a resistência equivalente do circuito a seguir. O que ele pede para a gente? Para determinar a resistência equivalente desse circuito. Se você olhar para o circuito, se você analisar o circuito, você estará vendo um circuito que a corrente elétrica terá um único caminho para percorrer. Então, a corrente elétrica partindo do polo positivo, que é o polo de maior potencial, e indo em direção ao polo negativo, que é o polo de menor potencial, ela acabará percorrendo uma única trajetória. Nesse caso aqui, galerinha, como a corrente é a mesma, já que ela percorreu uma única trajetória, eu só preciso somar as resistências. Aí eu somo 10 mais 8 mais 4. Então, a resistência em série, equivalente em série, será 10 mais 8, 18, mais 4, 22 ohms de resistência. Beleza? Show de bola, meus queridos. Nenhuma dúvida, né? Bem tranquila as questões de resistência em série. Só você lembrar, só precisa somar todas as resistências parciais. Vou te dar um minutinho, tá? Te dar 2 minutinhos aí para você anotar. E aí depois desses 2 minutinhos a gente volta. Beleza? 2 minutos.
Prontinho, jovens. Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Vou colocar aqui um segundo exemplo para vocês. E nesse segundo exemplo, ele já vai querer a alternativa correta, tá? Com relação à associação em série de resistores, tá? Então, vocês vão me indicar a alternativa correta sobre a associação em série de resistores. Letra A diz o seguinte: a corrente elétrica é igual para todos os resistores. Letra B vai falar o seguinte: a tensão elétrica é igual para todos os resistores. Letra C. A resistência equivalente é determinada pela soma dos inversos das resistências individuais. E letra D. A resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências. O que vocês acham? Vi que a Érica botou aí letra A. E aí, quem mais? Por que as outras estariam erradas? A letra A está correta e as outras estariam erradas. E aí? O que tem de errado? Vamos entender aqui. Se a letra A está correta. O que tem de errado na letra B? O que teria de errado na letra B? O que vocês acham? Qual é a falha da letra B? Isso. A tensão não é igual, né? A tensão não é igual. Cada resistor vai ter a sua tensão elétrica. Não é isso? Por quê, professor? A resistência elétrica, ela vai dizer se aquele resistor ele vai impedir ou não a passagem de cargas. Se aquele resistor tem uma alta resistência, ele vai tentar impedir a passagem de cargas. Então, quem é que empurra essas cargas para se moverem? É a DDP, é a tensão elétrica. Então, a tensão elétrica naquele caso ali vai ser baixa, né? Já quando eu tenho uma resistência bem baixa, eu tenho ali uma outra DDP, uma outra tensão elétrica. Então, a DDP ela é compatível com o valor da resistência. Se eu tenho uma grande resistência, eu vou precisar empurrar as cargas com mais força para elas passarem. Se eu tenho uma baixa resistência, qualquer forcinha que eu proporcione nas cargas, elas vão conseguir andar. Então, é só você relacionar dessa maneira. Como eu tenho, então, resistências diferentes, eu terei tensões elétricas diferentes. Então, não é a letra B. Letra C. O que está de errado na letra C? O que vocês acham que é errado na letra C? A resistência equivalente é determinada pela soma dos inversos ou é pela soma simples? O que vocês acham? A resistência equivalente é uma soma simples, né? A gente viu isso aqui, ó, na primeira questão. Eu só somei. Só fiz uma somazinha simples. 10 mais 8 mais 4. Então, não é a soma dos inversos, né? Então, não é a letra C.
E a última letra? Letra D, o que está de errado nela? A resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências. Se eu pegar o menor resistor, o resistor de menor resistência, a união de todos os resistores vai dar um valor menor que ele? Não, né? A união de todos os resistores vai dar um valor maior. Olha aí no caso do exemplo 1. O menor resistor tem uma resistência de 4 ohms. Qual foi o valor da resistência equivalente? 22. Então, a resistência equivalente ela é maior do que a resistência do menor. Então, a letra D está errada. A alternativa correta, ó, letra A. Parabéns aí a galerinha que participou, que interagiu, que tentou justificar a segunda questão. Parabéns. Estão afiados, né, em associação de resistores. Digo mais, esse tipo de associação, esse tipo de conteúdo, ele é bem comum no Enem, viu? Ele praticamente todos os anos tem pelo menos uma questãozinha de associação de resistores. Vamos para a próxima associação, jovens. Eu tenho uma associação em paralelo agora. Nesse tipo de associação, eu já tenho uma diferença para associação em série. Olha o seguinte, na associação em série, eu tinha um único caminho para a corrente elétrica percorrer. Se eu só tenho um único caminho, então a corrente elétrica ela não sofre divisão, né? Ela não vai sofrer divisão nenhuma. Então, galerinha, o que nós vamos observar? Que nesse caso da associação em paralelo, eu tenho a existência agora de nós. Lembra dos nós quando a gente estudou lei de Kirchhoff? Quando a gente trabalhou os circuitos especiais, eu falei para vocês da existência dos nós, né? Então, todos esses asteriscozinhos aqui que eu estou colocando são nós. Pronto. Pois se lembrou, vai ver que todos esses asteriscozinhos eles representam nós. O que um nó representa? Por definição, um nó é um ponto que eu tenho divisão de corrente, separação de corrente, separação do circuito. É um acréscimo do circuito. Tá? Você está montando aqui um circuito. Não, vou criar aqui agora um nó para colocar um novo aparelho, um novo elemento de circuito. Então, o nó ele vai ser um ponto externo ao circuito. Tá? Então, o circuito antes, vamos imaginar que era só o fio e a bateria, e aí a pessoa foi acrescentando os resistores um por um. Tá? Vamos imaginar assim, ó. Eu tinha aqui a DDP e o fio. Aí o que a pessoa fez? A pessoa, não, tá faltando um resistor aqui. Então eu vou acrescentar um resistorzinho à parte. Não, acho que eu vou colocar mais um outro resistor. Não, eu vou botar mais um terceiro. Então, ela foi, a partir de um circuito, acrescentando resistores. E aí, ela teve que, literalmente, dar um nó entre esses resistores e o fio que já existia lá.
Eu tive que criar um nó ali. E esse nó, como eu falei, ele vai ser um ponto de separação de corrente elétrica, tá? Galerinha, essa separação ela vai acontecer da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu tenho uma corrente que parte da minha bateria. Essa corrente ela parte totalmente. Ela é total. Beleza? 100% dela está saindo dessa bateria. O que vai acontecer, professor? Quando ela encontrar o primeiro nó, ela vai separar em corrente I1. E uma outra parte vem para cá. Olha aí, ela sofreu uma separação. Tá? Quando ela encontrar o segundo nó, ela vai separar em I2 e um restante segue direto. E vai lá para o último nó. Então, esse restante se torna I3. Perfeito? Galerinha, a partir daí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter pontos de união de corrente. Então, o I3 depois vai se unir com o I2. O I2 e o I3 vão se unir com o I1. E toda a corrente ela volta total para a bateria. Aí eu quero que você leve em consideração essa divisão de corrente, tá? Na associação em paralelo, você parcela a corrente. Você vai dividir a corrente, parcelar a corrente. Beleza? Show de bola? Então é isso que vai acontecer, é uma das características principais da associação em paralelo, essa separação da corrente elétrica. Quais propriedades a gente vai ter, professor? Quais propriedades eu tenho que levar em consideração para essa associação em paralelo? Vamos levar em consideração o seguinte: como todos os resistores, eles, na verdade, estão submetidos ao mesmo nó, olha aí, ó. Quer dizer, aos mesmos polos. Esses dois nós aqui são os polos AB. Tá? Então, a minha bateria, ela tem os seus polos AB. Certo? Ela tem os polos AB. Lá no primeiro resistor, a gente vai observar os mesmos polos AB. No segundo resistor, a gente vai observar os mesmos polos AB. E no terceiro também. Ou seja, todos eles vão estar na mesma diferença de potencial. Todos eles vão estar submetidos à mesma diferença de potencial. Então, professor, quer dizer que se eles estão submetidos à mesma diferença de potencial AB, quer dizer que eles vão ter a mesma DDP? Exatamente. Se eles estão submetidos aos mesmos polos, a primeira propriedade para essa associação é eles terem a mesma tensão elétrica. É o que é oposto ao do séries, né? No séries, a tensão elétrica era somada. Aqui não, ela é a mesma.
quem era a mesma lá nas séries era a corrente elétrica, né? E aqui, professor, o que vai acontecer com a corrente elétrica? A corrente elétrica é quem será a soma. A corrente elétrica total, ela é a soma das intensidades parciais. Ah, professor, então é só lembrar que é o oposto, né? E isso, em paralelo, é o oposto da série. A série, quem era igual? Era a corrente. E quem era somada? Era a tensão elétrica. E na paralelo, é o oposto. A tensão é a mesma e a corrente era a soma. Tá? Então é só você lembrar que é o oposto. Beleza? Érica, não tem um resistor capaz de substituir esse tanto de resistores, não? Tem sim. A gente vai já encontrar. Que é a famosa resistência equivalente. A resistência equivalente para associação em paralelo é o inverso também da série. Como é que eu encontro a resistência equivalente? É através da soma dos inversos das resistências associadas. Então, eu tenho aí 1 sobre RP, que é 1 sobre a resistência em paralelo, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Tá bom? Então, basta você realizar a soma dos inversos e você encontra a resistência equivalente. Beleza? Gente, na parte teórica de associação em paralelo, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nessas propriedades? E aí? Sem dúvidas, né? Aí aqui, galerinha, essa é a fórmula geral, essa é a expressão geral. Existem casos especiais para resistência equivalente, tá? E olha aqui, Érica, você tinha perguntado, né? Ó. Olha esse circuito aqui em paralelo. Olha o circuitozinho em paralelo. R1, R2, R3. Do jeito que eu representei para vocês. O que é que ele fez? Ele fez a resistência equivalente de todos e transformou em um único resistor. Então, toda vez que a gente tem uma associação em paralelo, a gente vai fazer isso. Pegar todos os resistores, uni-los e transformá-los em um só. Professor, e se essa é a regra geral, qual é a particular? Você tem esse primeiro caso particular, que é quando eu tenho 2 resistores em paralelo. Essa regrinha, esse caso especial, só vale para 2 resistores em paralelo. Se você tem 3, aí tem que ir lá para a regra geral. Se você tem 4, tem que ir lá para a regra geral. Isso aí só é válido para 2, tá? 2 resistores. Como é essa regra? É o produto pela soma. Você vai multiplicar a resistência dos 2 resistores e dividir pela soma deles. Por exemplo, você tem 4 e 2.
4 e 2. O que você vai fazer? Produto pela soma. Primeiro vai multiplicar 4 vezes 2, que dá 8. E dividir por 4 mais 2, que dá 6. Tá? Então é assim que você vai fazer. Beleza? Tranquilos? Um outro caso particular que a gente tem é quando eu tenho 2 ou mais resistores com mesma resistência. Nesse caso aqui particular, os 2 ou mais resistores terão resistências iguais. Por exemplo, você tem aqui 30 ohms de resistência, 30 ohms de resistência, 30 ohms de resistência. Nesse caso aí, jovens, o que eu vou observar? Eu vou observar que eles têm mesmo valor de resistência e são 3 resistores. Então, eu vou pegar o número da resistência de um deles e dividir pelo número de resistores. E aí eu encontro aqui, ó, 10 ohms. Lá na série, era multiplicado, né? Eu multiplicava o número de resistores pela resistência. Aqui não, aqui é dividido. Eu divido a resistência pelo número de resistores. Tá? E você tem aí uma situação, um caso que pode acontecer, tá? Quando o meu resistor ele for suprimido. Quando eu retiro o meu resistor do circuito, o que acontece? Se eu tenho uma associação em paralelo, a corrente elétrica que passa por esse resistor suprimido, ela vai percorrer outro caminho. Ela não vai deixar de passar como lá na associação em série. Ela só vai procurar outro lugar para passar. Beleza? Então, professor, eu observo aqui que você suprimiu o primeiro resistor. O que vai acontecer com os outros? Né? Eles vão receber a corrente elétrica que o primeiro iria receber. Tá bom? Então a gente vai ter essa característica caso eu venha suprimir um dos resistores. Vamos então para a nossa terceira questãozinha de hoje, nosso terceiro exemplo de hoje. Tá? Esse terceiro exemplo ele pede para que a gente determine a resistência equivalente desse circuito. E aí? Como é que eu vou fazer esse circuito aqui, professor? Como é que eu vou resolver esse circuito? Nesse caso, eu já percebo que eu tenho resistores em paralelo. Por quê? Porque a minha corrente elétrica, ela sai por um caminho, ela começa a percorrer o circuito total, mas ao passar pelo primeiro resistor, ela sofre uma divisão. Ao passar pelo segundo resistor, ela sofre uma nova divisão. Ao passar pelo terceiro resistor, ela sofre novamente uma divisão. Então, esse circuito aí só pode estar associado em paralelo. Beleza, galerinha? Depois, essa mesma corrente, ela depois volta totalmente para a bateria. Tá? Exatamente. A Erika já começou aí a responder. Então, a gente vai
usar a regra geral, né? Porque eu tenho 3 resistores. Então, ficaria 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre a resistência do primeiro resistor, mais 1 sobre a resistência do segundo resistor, mais 1 sobre a resistência do último resistor. Galerinha, eu tenho que fazer um MMC nesse caso, não é isso? MMC de 4, 6 e 12 dá o próprio 12. Não é isso? Então, ficaria 12 dividido por 4, que dá 3, multiplicado por 1, dá o 3 novamente. Mais 12 dividido por 6 dá 2, multiplicado por 1, dá o próprio 2. Mais 12 dividido por 12 dá 1, e aqui nós temos o próprio 1. Meus anjos, isso aqui ficaria 1 sobre a resistência em paralelo igual a 3 mais 2 mais 1, 6. E aqui embaixo, 12. Confere? Tranquilos? Ah, professor, e agora? Você pode fazer ou meio pelos extremos, tá? Ou você pode seguir essa lógica. Eu quero a resistência em paralelo e não o inverso dela. Então, eu vou inverter esses termos aqui para encontrar a resistência em paralelo. Não é isso? Então, a resistência em paralelo seria... Ora, se eu invertir um lado, eu tenho que inverter o outro também para permanecer a igualdade. Então, ficaria 12 sobre 6. Ou você pode fazer meio pelos extremos, né? E aí, a minha resistência em paralelo dá um total de 12. Opa, 12 não, 2 ohms. Né? 2 ohms é o resultado da resistência em paralelo desse circuito. Você vai notar, galerinha, que sempre você vai encontrar valores menores que a menor resistência. Quanto é que vale a menor resistência? Vale 4. Né? Quanto é que vale a resistência equivalente? 2. Então, a gente sempre vai encontrar valores de resistência equivalente menor que a menor resistência. E isso não é possível na série, né? Na série, você sempre vai encontrar valores maiores. Perfeito? Beleza? Vou te dar um minutinho e aí a gente volta para a nossa última questãozinha. 1 minuto. Para a gente encerrar nossa aula, a gente vai para a quarta questãozinha, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, a gente vai finalizar agora o nosso primeiro horário, e aí eu volto com essa quarta questão para a gente analisar ela melhor,
depois do intervalozinho que a gente vai ter agora. Bom? Então a gente vai paralisar a aula 2 minutinhos, vamos, mas voltamos, e aí a gente retorna para esse quarto exercício. Até lá, galerinha!